Olá a todos do canal Encontre Graça. Eu me chamo Ismael. Eu agradeço a Deus pelo alimento que Ele nos tem concedido, que é a sua palavra revelada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos crer nesta palavra. O apóstolo João, ele creu e ele escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1 que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Coisa linda! O Verbo era Deus. Nós acreditamos nisso, porque o nosso próprio Pai falou aos nossos corações. E nós, pela revelação da palavra, nós demos crédito a ela. E no próprio Evangelho de João, neste capítulo 1, no versículo de número 12, diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os teus não o recebeu. Mas todos quanto creram e o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados, ou feitos, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos nesta palavra. Nós acreditamos naquele que haveria de vir. Ele veio. E é Ele que tem nos sustentado com seu braço forte. E no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, ele faz uma analogia linda com o seu tempo, com a agricultura. Que ele diz que é a videira verdadeira e o Pai Celestial é o agricultor. E este Pai Celestial que é o agricultor, ele pega uma terra inóspita, suja, cheio de coisas que não glorificava e não era do teu agrado. E ele limpa, ele ara essa terra e deixa essa terra em conformidade com o seu querer. E a palavra nos ensina que nesta terra agora, ele planta uma árvore, uma videira. E Jesus, com a agricultura da época, ele usa isso para que pudesse haver um entendimento melhor daquilo que ele iria falar, para que eles pudessem entender melhor. Ele fala que ele é a videira verdadeira. Glória a Deus por isso. E ele começa a dizer que o Pai, sendo agricultor, coloca esta videira para que os ramos nela pudessem crescer. E nós sabemos pela palavra do profeta Isaías, no capítulo 5, que Israel é a vide de Deus, que foi a nação escolhida pelo Senhor, para que através desta nação, Deus pudesse ser lembrado por todos, através dessa nação escolhida. Mas como foi dito ali, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, essa nação lhes virou as costas. Não todos, mas a maior parte viraram-lhe as costas. Mas todos quanto acreditaram nele, que deram ouvido, que abraçaram a carreira da fé, glorificaram e exaltaram o nome deles, estes permaneceram e pavimentaram o caminho para que essa palavra, através dos apóstolos, pudesse chegar até nós nos dias de hoje. E quando agora no capítulo 15 de João, ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai que coloca agora esta videira no meio desta terra, é para que agora esta videira comece a produzir ramos. E esses ramos nós sabemos que é esta nação, que é este povo escolhido.
mas nós somos enxertados agora nesta videira também. Porque nós não viramos as costas para eles, nós somos convencidos pelo meigo e doce Espírito Santo, que esse Jesus que veio é real, e a sua palavra é fiel, verdadeira e absoluta, e proveu ao Senhor nos enxertar nesta videira, para que agora, nós enxertados nesta videira, nós possamos produzir frutos, nós possamos crescer na sua presença, testificando para todo mundo, para toda a terra, que é este Deus ao qual nos chamou para uma boa obra, e é este Deus quem nos tem ajudado, é este Deus quem nos tem sustentado em meio às agruras que nos sobrevêm. A palavra do Senhor fala que este agricultor, que é o nosso Deus, quando estes ramos começam a crescer para um lado ao qual ele não quer que cresça, ele poda, ele limpa, para que esses ramos possam produzir frutos melhores, mais lindos, mais saborosos. Para que esses frutos possam, limpos agora, eles possam agora produzir frutos ainda melhores e maiores. Assim somos nós na presença do Senhor. Aquele que vive e reina e que se responsabiliza pelas nossas vidas, ele tem contemplado a cada um de nós. E essa videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos fez uma promessa, que naquele dia ele vai vir buscar um povo lavado e remido no teu sangue. Sim, no sacrifício vicário feito na cruz do Calvário. E nós cremos, pela revelação da sua palavra, em meio às adversidades que nos têm vindo, o Senhor nos tem agraciado com a tua presença, e nós podemos agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós, por graça, por este favor imerecido que Ele tem depositado em nossa vida até os dias de hoje. Você pode crer, meu querido e minha querida, eu não sei a situação, de que maneira que você está na presença dEle, eu não sei qual é o tipo de adversidade que você tem passado, mas adversidades maiores passaram os nossos irmãos lá atrás, para que pudesse pavimentar o caminho, para que hoje eu e você pudesse ter a plena liberdade para proclamar esta palavra nos quatro cantos, como assim o Senhor nos comissionou para fazer. E nós podemos crer que aquele que nos chamou, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra em nossas vidas, para que nós possamos apenas glorificar e exaltar o nome dEle na beleza da tua santidade, pois Ele é digno disso. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Persevere na caminhada da fé, viu? Porque aquele que te alistou como um bom soldado numa boa milícia, ele tem te contemplado, e é ele quem tem te sustentado na tua destra com teu braço forte. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida e te sustentar até quando ele venha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Continue crendo e não duvidando. Fique com Deus, até o próximo vídeo, e que Deus possa falar mais e mais ao teu coração, no nome de Jesus. Fique na paz.